Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez no canal Milhão, este canal que fala de bolsa de valores, que fala de mercado de capitais e que também fala de economia, por que não falar de economia? Eu chamo a atenção nesse vídeo aqui para duas reportagens que saíram nesse dia 1º de maio, no Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, sobre duas empresas do segmento de concessionárias, que é a CCR e que é a Eco Rodovias. Ambas empresas são do segmento de concessionárias, administram rodovias, mais importantes rodovias aqui do Brasil, e que têm ações dentro do índice Bovespa, dentro do Ibov. CCR com as suas ações CCRO3, e Eco Rodovia com suas ações ECOR3 ou ECOR3. Vou falar um pouquinho sobre as últimas notícias, as últimas novidades sobre essas duas empresas, e ao final eu quero falar um pouquinho sobre as cotações dessas empresas e quanto seus preços foram impactados, os preços de suas ações foram impactados na B3, na Bovespa, frente à pandemia, frente à quarentena que está impedindo aí as pessoas nos estados de circularem, e isso caiu bem no colo de CCR, bem no colo de Eco Rodovias, em função de nós estarmos no meio da quarentena, ou seja, menos ônibus circulando, menos caminhões circulando, menos automóveis nas rodovias administradas por essas duas concessionárias. Aproveite e já vou pedir para que se inscrevam no canal Milhão pelo botão vermelho abaixo do seu vídeo, já ativa o sininho, já deixa seu like, comente e compartilha, porque são as duas últimas notícias sobre CCR e sobre Eco Rodovias. Vamos lá então, meus amigos. Eu quero chamar a atenção para vocês com relação a duas notícias que saíram hoje. Essa primeira aqui saiu no portal atribuna.com.br logo de manhã, por volta das 5 horas da manhã, tá? Que traz uma novidade, traz uma criatividade aí das administradoras das principais rodovias aí do estado de São Paulo, né, do Brasil, que é Eco Rodovias e que é a CCR. Especificamente aqui eu estou falando de Eco Rodovias, tá? Para quem não sabe, Eco Rodovias administra as principais malhas viárias do nosso país, principalmente aqui em São Paulo, e tem ações listadas dentro do índice Bovespa, está dentro da Bovespa, pelo código ECOR3, ECOR3 ou ECOR3, tá? E vejam que interessante aqui, esta manchete que saiu hoje: pedágios do sistema Anchieta Imigrantes passam a aceitar cartões de crédito e débito, né? Modalidade será aceita com a utilização de cartões equipados com a tecnologia NFC, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que permite transações por aproximação sem digitação de senha. Precisou vir uma quarentena imposta pelo vírus, coronavírus, Covid-19, para que essa empresa finalmente ouvisse os seus clientes, né? Quantos de nós, clientes de Eco Rodovias, passamos apertados porque esta concessionária somente aceitava, e inclusive aceita nas principais praças de pedágio do Brasil, dinheiro vivo, não é? Quantas vezes tivemos que desviar o nosso trajeto para sacar dinheiro para poder pagar o pedágio? E agora, durante a pandemia, onde esse segmento está sofrendo com a crise pela quarentena e pela redução do número de carros, de automóveis, caminhões, ônibus que passam por essas rodovias, inventaram agora esse modo criativo aí para tentar ajudar a população, que na verdade são seus clientes, seus consumidores, né? Pelo menos uma notícia boa, né? Eu vou ler um trechinho para vocês aqui da tribuna.com.br, então, tá bom? E vou fazer uns comentários. As praças de pedágio operadas pelas concessionárias Ecovias e Ecopistas, que são responsáveis aí pelo sistema Anchieta Imigrantes e pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto. Para quem não conhece o estado de São Paulo, eu vou pontuar para vocês o seguinte: Sistema Anchieta Imigrantes é o principal sistema de ligação entre o Porto de Santos, que é o nosso principal porto do Brasil, né, o principal porto brasileiro, à capital paulista. E não somente a capital paulista, né, como o interior do estado de São Paulo e mais alguns estados adjacentes, como por exemplo Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? Então, as praças de pedágio administrada pela Ecopistas e pela Ecovias, que é da Eco Rodovias, né, ECOR3,
passaram a aceitar pagamento com cartões de crédito e débito na modalidade NFC, que é aquela modalidade de pagamento por aproximação. Ou seja, se você tiver um relógio ou uma pulseira de pagamento, você vai poder passar sem maiores problemas por essas praças de pedágio, tá? E vale lembrar que, de acordo com esse texto aqui, é um sistema piloto, tá? E eu acho que se der certo vai ser implantado nas demais rodovias administradas por essa concessionária, e a tendência é que as demais concessionárias sigam, então, se for um modelo de fato de sucesso de Ecor 3 aí, de Eco-Rodovias, tá? Então, estou dizendo o seguinte aqui, que as 11 praças de pedágio operadas pelas duas concessionárias, 7 da Ecovias e 4 da Ecopistas, as principais delas instaladas nas rodovias Anchieta Imigrantes e Ayrton Senna Carvalho Pinto, terão sinalização indicativa nas cabines que aceitarão essas modalidades de pagamento, tá? Essa é a primeira informação, então, que eu queria pontuar para vocês, uma novidade aí que há décadas e décadas nós, clientes, consumidores, humildes clientes, consumidores, pedíamos, né? Pedíamos, e agora preciso ouvir o quê? Viu que eu vou mostrar aqui na segunda reportagem que eu peguei aqui nesse site Eu Quero Investir, tá? De ontem também, uma notícia muito relevante e muito recente, ó. Eco-Rodovias, Ecor 3, tem queda de 29,9% no volume de tráfego. Interessante a gente passar por aqui também para ler, então, se você tem aí ações de Eco-Rodovias, Ecor 3, veja só o que esta empresa está passando nesse momento aqui de pandemia, né? Uma vítima, aliás, né? Acaba por conseguinte aí sendo uma vítima da quarentena imposta pelos governos estaduais com relação ao Covid-19 e ao coronavírus, tá? Vou passar aqui para vocês então highlights dessa informação aqui. A Eco-Rodovias Ecor 3 informou nesta quinta, 30 de abril, ou seja, anteontem, tá? Nós estamos hoje no dia 1º de maio, dia do trabalho, né? Os números prévios consolidados do volume de tráfego nas rodovias administradas pela empresa. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o movimento entre 16 de março e 28 de abril, ou seja, há 3 dias atrás, teve retração de 29,9%, ou seja, aproximadamente 30% de redução de volume de automóveis, de caminhões e ônibus nas rodovias administradas pela Ecor 3, Eco-Rodovias. No período analisado, de 16 de março a 28 de abril, passaram pelas rodovias de 7 das empresas administradas pelo grupo 24 milhões de veículos contra 35 milhões entre 18 de março e 30 de abril de 2019, o que representa essa queda aí de aproximadamente 30%, tá? Mais alguns números que esta reportagem nos traz sobre Eco-Rodovias, Ecor 3. As maiores quedas se deram com a Ecopistas, que administra o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, ligando São Paulo, a cidade de São Paulo, ao Vale do Paraíba, com redução do tráfego, prestem atenção, em 46,8%, ou seja, praticamente a metade dos veículos que passavam pela Carvalho Pinto e pela Ayrton Senna não estão mais passando em função de quarentena de coronavírus, tá? E também outra informação interessante que é relevante para a população do Rio de Janeiro, né? Você que é carioca, você aí que é fluminense, que mora aí no estado do Rio de Janeiro, a Eco-Rodovias, Ecor 3, também faz a administração da Ecoponte, que administra a ponte Rio-Niterói, que saiu de 3,5 milhões de veículos para 1,8 milhões, uma queda também na casa dos 48% de redução de tráfego, ou seja, 48% a menos de arrecadação nas praças de pedágio de Eco-Rodovias, Ecor 3. Falando então sobre diferenças anuais, tem um outro estudo aqui nesse site Eu Quero Investir, tá? Que vale a pena pontuar para vocês. No acumulado do ano até o momento, em comparação com o mesmo período de 2019, a queda foi menor, de 10,4%, se juntar as 7 empresas do grupo
menos a Eco 135 e a Eco 050. Com as 9 empresas, a queda é bem menor, de 2,3%, passando de 112 milhões de veículos em 2019 para 109 milhões de veículos em 2020, para falar de Eco Rodovias como um todo, tá? Em nota, a Eco Rodovias disse o seguinte, que continua atuando proativamente em coordenação com governos e órgãos reguladores, com o objetivo de endereçar da melhor forma possível o impacto da crise sobre seus colaboradores, seus usuários e suas operações. Já que estamos falando de Eco Rodovias, Ecor 3, eu não sei se vocês têm ações de Eco Rodovias, postem aí embaixo, tá? Que é uma empresa que vem sofrendo bastante pela queda de fluxo, né? A queda de usuários em suas rodovias, né? Por que não, então, falar um pouco de CCR, né? Que é a sua, entre aspas, aí, concorrente ou não, não diria concorrente, mas também é outra empresa que tem suas ações listadas no índice BOV, né? Uma vez que o nosso canal é um canal que fala muito de ações, de mercado de capitais, de bolsa de valores, tá? Quem tem aí CCRO3, que são as ações de CCR, que é uma outra companhia que, tal qual a Eco Rodovias, administra os principais eixos de acesso, malhas viárias do país, tá? Principalmente aqui São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados com as maiores malhas, né, de tráfego de caminhões, ônibus e carros, tá? Vamos falar um pouquinho de CCR, então, desse site aqui Eu Quero Investir. O novo coronavírus atingiu em cheio o transporte de pessoas. É fato isso, a gente já provou pelos números que nós mostramos aqui, tá? A CCR, que administra a Dutra, Via Dutra, importante malha de acesso e ligação entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, tem o mesmo problema da Eco Rodovias. A CCR apresentou redução no tráfego total de 34,1% na semana em relação ao mesmo período de 2019. Já o fluxo comercial, o fluxo de capital mesmo, de dinheiro, caiu 17,4% e o passeio teve declínio de 53%. Fluxo comercial ele está dizendo aqui com relação a caminhões e ônibus, e fluxo de passeio são de carros, tá? Então, principalmente, houve uma redução muito significativa aí no fluxo de automóveis, 53,2%, então maior até que Eco Rodovias, Ecor 3, tá? Estamos aqui falando de CCR, empresa que tem ações listadas no índice BOV com o código CCRO3, tá? Mais um detalhe aqui, ó, no ano passado, o trânsito total e de passeio recuaram, respectivamente, 0,9% e 7,8%, enquanto a movimentação comercial de caminhões e ônibus aumentou 5,4%. E já que o nosso site é um site de bolsa de valores, por que não falarmos um pouquinho sobre desempenho dos preços das ações de Eco Rodovias no Ibov, na Bolsa de Valores brasileira, na B3, tá? Então, como eu falei, Eco Rodovias tem ações dentro do índice Ibov, né? Listadas no índice Ibov, com o código ECOR3, Ecor 3, tá? ECOR3, e fechou aí o último pregão do mês de abril, antes desse 1º de maio, desse dia do trabalho, em menos 5%, menos 4,98%, cotada a R$ 10,49. Você aí que pensa nessa baixa aqui de pandemia de coronavírus, comprar Eco Rodovias, de repente pode ser uma boa ideia, hein? É uma questão de fazer uma análise mais aprofundada, uma análise fundamentalista, uma análise técnica, né? Antes de tomar a sua decisão. Teve uma queda aí de 5% aproximadamente, então, no dia 30/4, pregão de ontem, tá? Fechou em 10,49. Vale lembrar uma coisa interessante aqui nesse site investe.com, que mesmo assim, mesmo com o coronavírus, mesmo com a pandemia, com a redução do tráfego nas vias administradas pela Eco Rodovias, a Ecor 3, no ano, a ação da empresa Eco Rodovias, né, a Ecor 3, ainda soma uma valorização de 29,35%. Você que pensa em comprar ações de empresas para fins de longo prazo, né, position trade, né, 29,35% foi a valorização de Ecor 3 nos últimos 12 meses, tá? E já que nós estamos falando de Ecor 3, Eco Rodovias, ações
da Eco Rodovias dentro do índice Bov e seu desempenho, vamos falar também de CCR, né, que tem as ações também listadas no Ibovespa com o código CCRO3, cotada no pregão de ontem a R$ 12,35, também apresentou uma queda aí de 5,6%, né? A anterior, Ecor 3, uma queda de muito próximo, ó, 5%, e CCRO3, 5,58%. Vamos ver o desempenho dessa ação aqui nos últimos 12 meses, se está positivada ainda, ó. Mesmo com a pandemia, com a incidência de coronavírus e a redução do tráfego, né, nas vias administradas pela CCR, as ações CCRO3, para quem tem CCRO3 e para quem pensa em comprar ações da CCR, variação no último ano 8,24% positiva, tá? Então, apesar do coronavírus, apesar da pandemia que nós estamos atravessando, que está impactando bastante essas duas companhias, né? Companhias que trabalham com administração de vias no estado de São Paulo e em outros importantes estados brasileiros, ainda estão positivadas apesar de tudo, tá bom? Uma análise macro, uma análise numérica apenas, tá? Não estou entrando em detalhes técnicos ou detalhes fundamentalistas dessas duas ações, só estou pegando a oportunidade dessas duas notícias relevantes sobre CCR, sobre Eco Rodovias, tá joia? Meus amigos, muito obrigado então pela presença de vocês no canal 1 Milhão. Vou me despedindo por aqui. Já se inscreva no canal se você curte Bolsa de Valores, mercado de capitais, se você quer estar antenado, estar por dentro do mercado de capitais brasileiro, Bolsa de Valores e notícias da economia. Fique conosco então aqui no canal 1 Milhão. Inscreva-se no canal que toda semana nós temos pelo menos um vídeo, às vezes 2 ou até mesmo 3 vídeos por semana. Obrigado, meus amigos, e até a próxima. Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez no canal 1 Milhão, este canal que fala de Bolsa de Valores, que fala de mercado de capitais e que também fala de economia, por que não falar de economia? Eu chamo a atenção nesse vídeo aqui para duas reportagens que saíram nesse dia 1º de maio, no Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, sobre duas empresas do segmento de concessionárias, que é a CCR e que é a Eco Rodovias. Ambas empresas são do segmento de concessionárias, administram rodovias, mais importantes rodovias aqui do Brasil, e que têm ações dentro do índice Bovespa, dentro do Ibov. CCR com as suas ações CCRO3, e Eco Rodovia com suas ações ECOR3 ou Ecor 3. Vou falar um pouquinho sobre as últimas notícias, as últimas novidades sobre essas duas empresas, e ao final eu quero falar um pouquinho sobre as cotações dessas empresas e quanto seus preços foram impactados, os preços de suas ações foram impactados na B3, na Bovespa, frente à pandemia, frente à quarentena que está impedindo aí as pessoas nos estados de circularem, e isso caiu bem no colo de CCR, bem no colo de Eco Rodovias, em função de nós estarmos no meio da quarentena, ou seja, menos ônibus circulando, menos caminhões circulando, menos automóveis nas rodovias administradas por essas duas concessionárias. Aproveite e já vou pedir para que se inscrevam no canal 1 Milhão pelo botão vermelho abaixo do seu vídeo, já ativa o sininho, já deixa seu like, comente e compartilha, porque são as duas últimas notícias sobre CCR e sobre Eco Rodovias. Vamos lá então, meus amigos!